Relógio rodando. Alô, primeirão. Temos aqui nessa aula, nessa manhã, Matheus Carvalho chegando aqui. Isso. Nessa manhã, no dia 28, né, temos Matheus Carvalho, Lucas chegando na área também, Jadson, Lari Brandão, Manuela, Gustavo, Matheus, beleza? Sejam bem-vindos. Nós vamos falar hoje um assunto que nós já falamos, né? Mas falamos em outros pedaços. Agora nós vamos juntar esse quebra-cabeça. Vamos falar sobre a conquista da América Espanhola, galera. Nós já falamos sobre os maias, sobre os astecas e sobre os incas, não é isso? Agora veremos a conquista dessa América Espanhola. Então eu peço, por favor, que todos estejam atentos, beleza? Atentos à nossa aula, pois vai dar início. Vou compartilhar a tela. Quem chegar aí, a gente vai anexando, beleza? Então, sejam bem-vindos, primeirão, à nossa aula, nosso primeiro momento aqui agora, beleza? Qualquer dúvida é só falar, né? Acenar aí, a gente para, a gente volta, beleza? Então, sejam bem-vindos à conquista da América Espanhola. Na tela, todos estão vendo? Dá para ver. Então, vamos lá. Então, agora vai ficar melhor ainda, hein? Todos estão vendo, então vamos lá, né? Como eu falei anteriormente, a conquista da América Espanhola. Nós iremos desbravar, né? Iremos debater, ver como é que foi, como é que se deu isso pelos espanhóis. Nós já falamos muito sobre isso, né? Eu falei para vocês, Matheus Souza chegando aqui agora, eu falei para vocês, tudo tem um início. Quando eu falo América Espanhola, quem é o navegador que vai navegar pela Espanha? Quem seria? Cristóvão Colombo. Aí, tá vendo? Eu sabia que ele ia chegar forte. É isso aí, Cristóvão Colombo. Então vejam, o que foi? O que foi essa conquista? Então vejam bem, a conquista da América Espanhola foi um processo de ocupação da América pelos espanhóis consequente com o controle sobre as áreas até então ocupadas pelos nativos, ou seja, pelos ameríndios, né? Índios americanos, ameríndios, índios americanos. O avanço dos conquistadores aconteceu pouco a pouco, lógico, né? Eles chegaram numa terra que não conheciam, à medida que eles conheciam e descobriam as novas regiões, e desse principalmente pelo uso da violência contra os nativos. Pois bem, quando eu falo disso, eu tenho que lembrar que eu falei para vocês nas aulas passadas, o poder bélico, né, era muito maior. Enquanto os índios estavam no arco e flecha, né, na questão de algumas ferramentas ainda bem arcaicas, já os europeus já usavam ferro, já usavam, né, a pólvora. Então veja o poder bélico e também tinha aquela questão das doenças. Voltaremos a falar sobre isso. Importante lembrar, eu não posso esquecer, como o meu colega falou aí, Cristóvão Colombo. Sim, esse navegador ele foi importante. A conquista da América foi um dos maiores empreendimentos realizados pela Espanha em sua história. A chegada da expedição de Cristóvão Colombo na América em 1492. Vocês lembram que Colombo falou: olha, eu não vou navegar como Portugal, fazendo contorno pela África, chamando périplo africano. Eu vou para o lado oposto. Ou seja, eu vou para o fim para chegar no início, porque Colombo queria chegar às Índias, pelas especiarias, não é isso? Então, vejam, o objetivo de Colombo era chegar às Índias, galera. Iniciou um processo que levou ao domínio dos povos indígenas e foi o auge de um longo processo de exploração do Atlântico durante o século XV. Então, é um erro. Há um erro aí, porque, seja, se ele quisesse chegar às Índias, mas ele chegou na América Central, e por ele ter visto aquele povo nativo lá, os ameríndios, com o corpo quase descoberto, ele batizou de índios, né? Ou seja, mas está errado, porque se ele pensou que tinha chegasse nas Índias, tinha que ser indianos, não é isso? Não índios. Pois bem, há um erro aí nessa história. Pois bem,
O objetivo inicial de Colombo era alcançar a Ásia, chamada de Índias. Entretanto, a expedição de Colombo resultou na chegada dos europeus ao continente americano, né? Iniciou o processo de ocupação e de colonização. Pois bem, nem Colombo sabia onde tinha chegado, morreu sem saber. Porém, uma pessoa que estava na embarcação de Colombo, já falei isso, né? Vai voltar para a Europa. O nome desse cidadão é Américo Vespúcio, por isso que a América é uma forma de reconhecer, né, os feitos de Américo Vespúcio, porque Américo Vespúcio, tudo bem, ele estava na frota de Colombo, voltou para a Europa, tinha acesso aos mapas, né, náuticos de Colombo, mas Colombo não registrou, não sabia que tinha chegado às Américas, e aí depois, um tempo depois, Américo Vespúcio, seguindo toda a trajetória, né, vai registrar tudo e vai ganhar, né, essa honraria. Pois bem, por enquanto está tudo bem aí? Tudo tranquilo? A conquista. Tudo tranquilo, professor. Tudo tranquilo. Então vamos à conquista. Como foi que aconteceu isso? Vejam, a conquista da América Espanhola ocorreu principalmente por meio da violência, como eu tinha falado anteriormente, o que foi bastante ressaltado em relatos da época. Os contatos iniciais amigáveis logo foram superados pela ambição do espanhol, que de conquistar e explorar principalmente a procura de metais preciosos. Sim, galera. Ou seja, os espanhóis, todo mundo quando vai, né, invadir um lugar, ele quer buscar logo onde estão os metais, onde estão os ouros, onde está a riqueza daquela nação. Pois bem, e não foi o contrário com, né, os ameríndios. Com a chegada dos espanhóis em 1492, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, eu estou voltando um pouquinho para vocês entenderem. Falei sobre isso, sobre as grandes navegações, conhecidos também como os reis católicos, fizeram uso da sua influência, conquistada após anos de lutas contra os muçulmanos. Vocês lembram a Guerra de Reconquista? Que nós já falamos isso quando falamos, né, das monarquias. Pois bem, as guerras de reconquistas com a Igreja Católica. E assim surgiu o Tratado de Tordesilhas de 1494. Então, 1492, a aliança, né, entre Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Eles se uniram, fizeram uma aliança, casaram, uniram forças, riquezas, para derrotar os muçulmanos que estavam lá na península, ou lá, melhor dizendo, na Espanha, né, no território de Granada. Vimos isso. O aval da Igreja Católica durante o século XV era extremamente importante porque as decisões decretadas pelo Papa estavam acima das decisões dos reis, porque vocês viram que na época do feudalismo a Igreja detinha a maior quantidade de feudos, e os feudos mais importantes eram as terras. Então, dessa forma, ela detinha um grande poder, né? Um enorme poder. O tratado estipulou uma linha imaginária sobre a América e assim as terras descobertas a oeste da linha foram nomeadas de posse da Espanha e as terras descobertas a leste por Portugal. Aí veio o rei da França, né, indagando, por que a Portugal e Espanha? Só porque eles têm isso? Será que tem um atestado de Adão dizendo que a América, o Novo Mundo, foi dado a esses dois países? Não. Então, todos os outros países vão invadir também, para não ficar sem pegar a sua fatia do bolo. Entendido isso ou não, primeirão? Preciso do feedback de vocês. Sim. Esse sim foi mais ou menos, hein? E aí? É porque eu tô com sono ainda. Um sono? 11 horas da manhã? Tô tomando café aqui, mas... Ave Maria, Jesus, Maria José. Está repreendido. Sai sono. Então, veja só. Preciso do feedback. Todos estão entendendo? Todos estão entendendo? As meninas. Só Matheus que respondeu. E aí, o resto? Todo mundo está entendendo? Sim. Nem percebi que o áudio estava desligado. Então, vamos lá. Pode isso, produção? Pergunta, Manu. Pode isso, Manu? Então, veja só, Manu, olha o que aconteceu.
Nas terras que foram consideradas espanholas pela Igreja, estavam duas grandes civilizações, astecas e incas. Nós já estudamos sobre elas. Essas civilizações eram conhecidas pelo avançado estilo de vida, possuindo um largo conhecimento sobre inúmeros assuntos, além de possuírem grandes construções e formarem sociedades extremamente complexas e organizadas. Nós vimos isso, né? Nós vimos que os astecas tinham um exército muito forte, né? Poder centralizado, e os incas, né? Eles já faziam as agriculturas de montanhas. Nós vimos, né? Todo o esplendor dos incas, né? Durante as nossas aulas. Então, vejam só, por que eu botei pode isso, produção? A servidão. Os espanhóis, aos poucos que vão chegando, eles vão colocar os ameríndios, os indígenas, né, para trabalharem, para servirem a eles. Né? Vocês já ouviram falar muito da mita e da encomienda. Então, vejam só, na Mesoamérica e nos Andes, os espanhóis submeteram grupos indígenas, sobretudo de baixa hierarquia, aquelas tribos mais inferiores, né, a obrigações de trabalho, como a proibição da escravidão nas regiões. Os nativos eram forçados a ofícios extremamente assim cansativos, mas podiam ser remunerados. Então, por isso que vem a mita. Professor, o que é a mita? MITA. A mita eram obrigações servis, onde os indígenas trabalhavam por um mísero salário. Então, pouquíssimo, ganhavam muito pouco. É a mita. E a encomienda é diferente. Eu vou explicar aqui. Vamos dizer que eu seja um encomendeiro. Eu sou um espanhol. E vamos dizer que Mateus é um ameríndio. E eu chego para Mateus e falo, olha, eu vou te dar remédio, catequização religiosa, eu vou te ensinar a religião, e vou dar também roupa e alimento. Em troca a partida, você vai trabalhar na minha fazenda ou na minha mina de extração de minerais. Pois bem, na maioria das vezes, o encomendeiro não cumpria com nada que foi acordado. Então, o ameríndio, ou melhor, o indígena trabalhava de graça. De graça. Então, a mita era o trabalho na fazenda ou na mina e ganhava o quê? Um mísero salário, um salário extremamente pouco. E já a encomienda era um acordo aonde, né, o encomendeiro espanhol falava que ia dar catequese, porque ele era católico, ia dar medicamentos e também roupa e alimento, mas não dava nada, nada, em troca do trabalho indígena. Beleza? Então, vejam só, mesmo que mal ou exerciam atividade em sistemas rotativos por determinado período. Então, vejam, pode isso, produção? Lógico que não. Lógico que não. Você está chegando numa localidade e vai chegar daqui a pouco começar a escravizar o povo daquela localidade? Imagine aí, galera. É a mesma coisa que nós estivéssemos aqui em Ilhéus morando tranquilamente e o país fosse invadido por uma outra nação e eles escravizassem todos nós. Vocês iam concordar com isso ou não? Não. Olha, esse não foi um não assim, ó. Não. Então vejam só. Causas da conquista. Como é que poucos conquistaram muitos? Já falamos isso, vou voltar a falar. A história nos conta a vitória dos espanhóis sobre os nativos, à custa dos extermínios desses. Então, eles começaram a matar todo mundo. Na maioria dos casos, os espanhóis lutavam em cenários extremamente adversos, pois estavam em um número consideravelmente inferior aos dos nativos. Mas, professor, então, como poucos conquistaram muitos? Eu já falei para vocês isso, já falei para vocês nas aulas anteriores, né? A questão do armamento, a questão das doenças, né? E a questão dos elos, dos conchavos com as tribos menores. Apesar disso, existem motivos que ajudam a entender essa vitória dos espanhóis. Então, vamos a eles. Primeiro, doenças. O contato dos nativos com as doenças trazidas pelos europeus foi mortal. A varíola, principalmente, dizimou vilas, tribos inteiras, de maneira que a epidemia foi fulminante. Então, vejam só, como eu falei a você, uma simples gripe pode levar à morte uma tribo.
Então, os espanhóis são vacinados, os ameríndios não. Então, só o contato. Vivemos num período de pandemia, estamos usando máscara, porque ainda não surgiu a vacina. Vocês estão entendendo? Então, se nós sairmos de qualquer jeito, nós vamos pegar o coronavírus. Então, vejam só, é a mesma maneira, não estamos vacinados, então nós temos que ficar em casa, tranquilinho, álcool gel, tomar banho, se sair na rua, for no mercado, botar máscara, não esquecer de lavar as mãos, né? Passar o álcool gel. Então, temos que monitorar sempre para não contrairmos as doenças. Mas já os ameríndios, no contato dos europeus, eram inversos. Eles nunca tiveram acesso a remédios, a medicamento, a medicina. E já os europeus, sim. Então, vejam só, superioridade de armas. As armas utilizadas pelos espanhóis eram notadamente superiores, pois as armaduras de metais, os espanhóis garantiam importante proteção, além do uso de espadas, bestas, arcabuzes, que eram espingardas. Bestas, vocês sabem o que são bestas, né? É aquele arco e flecha que é preso numa madeira. É massa, Uma pô. flecha e ela tem uma força muito maior, né? Então, vejam só, é muito usado naqueles filmes de vampiros e etc., né? Que os caçadores de vampiros matam. Lógico que é uma ficção, mas as bestas também é muito presente nos filmes medievais. Então, vocês vão ter muito bem a ideia disso, né? Então, vejam só. E as alianças, como eu falei, né? As alianças, eles iam fazer, né, aqueles conchavos. Galera, ó, os astecas, né? Eles ficam cobrando impostos para vocês vão ficar até quando submisso a eles? Se unam a nós, espanhóis, que vamos derrotar os astecas e depois a gente vai repartir todo o tesouro. Mas era bonito na palavra, na prática não foi bem assim. A conquista dos incas e astecas só foi possível porque inúmeros outros povos conquistados por incas e astecas aliaram-se aos espanhóis. Então, os espanhóis chegaram naquela lábia, né? Ó, meu irmão, vem cá, que é assim, vamos fazer um plano, vamos derrotar essa galera, e depois é tudo nosso e nada deles. E aí, meu irmão, os outros índios entraram nessa conversa e se deram mal, porque vocês sabem que os espanhóis não vão repartir nada e não repartiram nada. Eles queriam tudo para eles. Beleza? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Alguma dúvida, galera? Nenhuma. Até, eu não tenho nenhuma dúvida agora. Então, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempinho, volto no segundo horário para falar sobre Hernán Cortés. Caraca, tem mais uma aula? Alô, gente, graças a Deus, professor. Tem mais uma aula hoje. Sim, graças a Deus, mas não sabia não, sim. pô. Caracas. As duas aulas de Exatamente. Então, voltamos na segunda aula. Nós iremos falar sobre Hernán Cortés e vamos ver o poder de uma mulher, né? Vamos falar sobre Malinche. Então, aguardo vocês no segundo momento. Daqui a pouco eu posto o link e voltamos. Beleza? É 11h10, né? Daqui a pouco estamos de volta. Beleza. Abração. Ainda são 10h49. É isso, mas para dar o tempo, para vocês também, ó. Tem gente que estava lanchando aqui agora. E também para não ficar cansativo. Tá bom? Tá certo. Fechou.